Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 6 de dezembro de 2019. São 17 horas e 5 minutos. Lição 1, do dia 5 de janeiro de 2020, a necessidade de um Salvador. Tema deste trimestre: Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Texto do dia. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Síntese. Pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade é refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana, a partir de Gênesis 3, e que se concretizará até o cumprimento de Apocalipse 22. Agenda de leitura. Segunda, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Uma promessa desde o início de todas as coisas. Terça-feira, Oséias capítulo 13, versículo 4. O único Salvador de Israel em toda a história. Quarta-feira, Filipenses capítulo 3, versículo 20. O Salvador que virá buscar-nos. Quinta-feira, aos Hebreus capítulo 7, versículo 25. Aquele que é capaz de oferecer-nos salvação. Sexta-feira, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. A esperança naquele que tem poder para salvar. Sábado, 1 João capítulo 4, versículo 14. Ele encarnou sua missão, veio para salvar, fez-se Salvador. Objetivos: compreender os eventos narrados em Gênesis 1 a 3 como centrais para o entendimento de toda a Escritura. Refletir sobre o papel das profecias messiânicas no Antigo Testamento e Novo. Identificar o nascimento de Jesus como um dos eventos centrais da história da humanidade. Texto bíblico, Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vou começar falando de duas questões que eu particularmente acho interessantes, que é a diferença entre graça e misericórdia. Graça é um favor não merecido. Nós recebemos uma graça, nós recebemos um favor, apesar de não merecer. E misericórdia é um castigo que eu mereço, mas sou poupado deste castigo. Então essa é a principal diferença entre graça e misericórdia. Graça, um favor que eu recebo que eu não mereço, e misericórdia, um castigo que eu mereço, mas eu não recebo. Introdução. Durante todo este trimestre estudaremos a respeito da pessoa bendita de Jesus, aquele que não se envergonhava de dizer que era de Nazaré. Vamos aproveitar esse momento para crescermos juntos, comentarista e leitores, professores e educandos, amigos e irmãos. Certamente este será um trimestre fantástico para todos nós. A queda e a promessa de um Salvador. Éden, onde tudo começou. Os eventos narrados entre Gênesis de 1 a 3 são imprescindíveis para a compreensão de tudo, o mais que encontraremos nas Sagradas Escrituras. Dito de outra forma, o entendimento correto dos 3 primeiros capítulos da Bíblia implicará de modo determinante a maneira como leremos os outros 1186 capítulos. De Gênesis 4 a Apocalipse 22, testemunhamos o desenrolar de uma jornada,
com muitos erros, mas graciosamente repleta de acertos, de retorno da humanidade ao centro da vontade de Deus. E o que temos nos 3 primeiros capítulos de Gênesis? Um resumo da trajetória humana ao longo da história em 3 atos. Criação em harmonia por bondade e perfeição divina. Queda caótica por rebeldia e desobediência humana. Salvação, ou pelo menos o anúncio dela, por sacrifício e graça do Senhor, como afirma Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. A humanidade foi feita para viver no jardim de Deus, por isso, desde Gênesis 3:8, o Criador protagoniza meios para conceder a nós a restauração da comunhão originária que possuíamos com Ele, uma vez tendo recebido tudo das mãos do Criador. Perdemos nosso paraíso edênico por nossa própria ambição e ilusão de autossuficiência. Não fosse o misericordioso Deus, teríamos perdido a esperança e qualquer chance de salvação. Então nós vemos que de Gênesis a Apocalipse existe sempre a questão da desobediência humana para com Deus. Apesar de Deus ser misericordioso, o povo sempre em desobediência. E nós vemos que Deus criou em harmonia, tudo perfeito. Entretanto, o homem, se achando na qualidade de autossuficiente, acabou desobedecendo a Deus, quando Deus deu uma ordem direta. Então nós vemos aqui a criação, a queda e o anúncio, pelo menos o anúncio da salvação em Cristo que viria. Porque se temos necessidade de um Salvador, esse Salvador é Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus. O incansável cuidado de Deus conosco. Qual é a pergunta que ecoa no jardim logo após a catastrófica escolha humana? Não foi por que você fez isso? Ou ainda, onde está aquele fruto que estava ali? A prioridade do Altíssimo não está em encontrar culpados ou em reaver coisas, objetos perdidos. O Senhor está comprometido com pessoas. Seu amor e cuidado é conosco. Por isso ele chama por Adão, indaga sobre o seu paradeiro. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Mas se o Criador é onisciente, por que ele pergunta a Adão onde estás? Porque o único modo de recebermos a graça de Deus é reconhecendo o quão necessitados somos de salvação. Mais do que uma questão geográfica, o homem precisa reconhecer para onde suas escolhas o tinham levado na perspectiva eterna. O Senhor direciona o diálogo até o nível em que a humanidade é capaz de superar o estado de desespero em que o pecado a tinha conduzido. Os filhos de Deus são revestidos porque reconhecem que estão nus. São orientados sobre cansaço e dores porque já estão sentindo angústia e medo. São informados sobre o advento do descendente, Gênesis 3,15, uma vez que já conheceram a serpente sagaz. Em outras palavras, o fato de nós confiarmos em Deus, crermos em Cristo, que Ele é o nosso Salvador, na verdade nos conduz à eternidade. Mas isso não quer dizer que nós somos melhores do que aquelas pessoas que não professam a fé em Cristo. Na verdade, aqui nós somos orientados, nós temos a consciência de que precisamos de um Salvador. Certa vez eu estava num show na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, e eu vi uma frase que eu achei muito interessante que dizia o seguinte: o mundo não precisa de paz, o mundo precisa do príncipe da paz, Jesus Cristo. E isso aqui se aplica. As pessoas não querem, aliás, as pessoas querem a paz, mas não querem o príncipe da paz. Então, por isso existe esse mundo de guerra que vivemos hoje, porque a paz perfeita está em Cristo. E é por isso que nós, tendo confiança em Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, então nós somos orientados
a viver uma vida plena diante dele. A esperança do Salvador. A queda produziu o colapso da humanidade, mas não o fim do amor de Deus para conosco. A misericórdia do Criador foi maior que a sedução do maligno. Uma vez fora do jardim, os filhos de Deus deram início à sua caminhada rumo à promessa de restauração. Esta é uma das chaves de leitura que se pode adotar para ler e narrar o percurso trilhado por nós e registrado nas Escrituras. A esperança da chegada do Salvador. Ao adotarmos essa chave hermenêutica, percebemos que alguns dos grandes eventos do Antigo Testamento ocorrem em torno do objetivo de cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Com tal hipótese, por exemplo, concordam alguns escritores do Novo Testamento. Colossenses 2, 16 e 17, Hebreus capítulo 9, versículos 8 e 9 e Hebreus capítulo 10, versículo 1. A vinda do descendente de Adão e Eva cumpre-se através da persistência da vontade de Deus por meio de vários eventos distintos, mas que, por fim, redundam na glória de Deus. A vocação de um caldeu, a salvação de um jovem odiado pelos irmãos, a liderança de um sobrevivente de infanticídio, uma moabita que se torna a avó de um rei, um povo que sobrevive a um bárbaro período de escravidão, etc. Como bem afirma o apóstolo, apesar de nossos erros, Deus afetuosamente age em nosso favor, fazendo com que os acontecimentos cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Então nós vemos que, apesar que Cristo é 100% homem, 100% Deus, que Jesus Cristo é o Filho do homem, o Filho de Deus, ele veio através de uma descendência de pessoas que cometeram pecado. Em outras palavras, independente das situações, dos nossos pecados, Deus pode nos usar de todas as formas, desde que nós coloquemos a nossa vida diante dele, apesar das nossas falhas. Uma vez que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador e reconhecemos ele como Salvador, aí sim nós alcançamos a sua graça. Então nós vemos que a esperança do Salvador veio justamente através de pessoas. O Senhor, o Deus poderia, por exemplo, só para resumir, Deus poderia fazer com que Jesus viesse à Terra de forma direta, sem passar por situação nenhuma. Jesus simplesmente apareceu do nada. Mas na verdade, aprove a Deus fazer com que Maria desse a luz ao Filho de Deus. As profecias messiânicas no Antigo Testamento. O que são profecias messiânicas? A Bíblia está repleta de profecias, isto é, de discursos sobrenaturalmente orientados que proclamam a vontade de Deus. Dentre as várias profecias registradas no Antigo Testamento, existe um conjunto específico de textos que a teologia cristã tradicionalmente identificou como profecias messiânicas. Esta coleção de texto está relacionada ao anúncio profético do advento, ministério e reinado do Messias. O papel que a figura do Messias representa no Antigo Testamento, levando em consideração apenas um contexto imediato, é diferente daquele que ele assume com Jesus no Novo Testamento. A comunidade judaica esperava um líder político, um representante que lutasse pelo restabelecimento da autonomia administrativa de Judá, garantindo assim, por consequência, a restauração dos espaços de culto públicos, em especial o templo. Por isso, em muitos casos, na perspectiva do povo judeu, os textos designados como proféticos messiânicos não apontam para um salvador, e sim um rei ou líder histórico. A partir da manifestação de Jesus, o cristianismo realizou uma releitura dos textos do Antigo Testamento, reconhecendo o seu cumprimento através de alguns personagens históricos, mas atribuindo um caráter profético plenamente estabelecido apenas em Jesus. Em outras palavras, o povo judeu esperava apenas um líder para aquela época, um líder que resolvesse os problemas deles, os problemas de administração ou coisas do tipo, ou até mesmo no templo, apenas isso. Seria apenas um líder que iria mudar tudo, mas somente naquela hora, naquela época, naquele instante.
não era algo futuro, não era algo eterno, e sim terreno. Análise de algumas profecias messiânicas. O Antigo Testamento apresenta através de profecias a imagem do Messias sob várias facetas: o Messias rei, Messias sacerdote e Messias profeta. Por meio de cada um destes aspectos referente ao Messias, aspira-se a anunciar ao povo a promessa de restauração de elementos específicos que em determinado contexto foram perdidos, tais como emancipação política, reforma religiosa, renovação moral. Assim, enquanto os judeus leem as profecias na perspectiva de resoluções de problemas circunstanciais referentes a cenários imediatos e ilimitados, nós, cristãos, as lemos como anúncios de respostas a problemas globais. Por exemplo, Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, ou Miqueias, capítulo 5, versículo 2. São profecias que para os judeus apontam para reis específicos, neste caso, provavelmente Ezequias, que subiriam ao trono para solucionar os problemas particulares de determinado tempo. Já para o cristianismo, tais textos apontam, inclusive com riqueza de detalhes, para a pessoa bendita de Jesus. Mateus capítulo 2, versículos do 4 ao 6. Aquele em quem cumpre-se profeticamente anunciado, cujas repercussões não se limitam a um tempo ou a um povo, e sim expandem-se à eternidade e abarcam a humanidade. Hebreus capítulo 7, versículo 21 ao 25 e 1 João 2, 2. Então nós vemos que o povo judeu achava que algumas profecias messiânicas falavam de um rei, nesse caso o rei Ezequias. Então possivelmente Ezequias seria a pessoa que iria mudar as coisas em Israel. Entretanto, o que a Bíblia está falando é sobre questões globais, que pegam todo o planeta. E mais do que isso, fala da eternidade, fala de Cristo, conselheiro, príncipe da paz, fala de Emmanuel, de Deus conosco, que Jesus conosco, no meio de nós, entre nós, Jesus como nós, e não apenas um rei que viverá, reinará e morrerá e acabou. Jesus é eterno. A importância das profecias messiânicas para nós. Existem textos proféticos messiânicos, como por exemplo Gênesis 49, 10, Deuteronômio 18, versículos do 15 ao 18, Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 42, versículos do 1 ao 7, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Para nós cristãos, a relevância das profecias messiânicas e seu estudo estão na sua dupla natureza, isto é, no fato de, através delas, podem atestar o cuidado eterno de Deus por nós e de termos tal conhecimento de modo antecipado. O Senhor do Universo não age por meio de improvisos. Seu plano para restaurar sua perfeita comunhão com a humanidade desenrola-se de maneira progressiva sobre a terra. Um entendimento pleno das razões pelas quais tudo que se refere à salvação da humanidade está sendo feito em milênios e não em dias. Transcende nossa limitada mente humana. Todavia, podemos descansar em paz ao saber que o personagem principal e o final do enredo sobre a epopeia humana rumo à comunhão eterna, nós já temos acesso. Jesus de Nazaré é o Cristo. E nós, os que amamos sua vinda, seremos salvos por sua graça. Desta forma, a vida ganha pleno sentido. As dificuldades e decepções são superáveis em virtude da conclusão gloriosa a que chegaremos, e a certeza plena de vitória torna-se uma questão de tempo. Portanto, essas profecias messiânicas mostram para nós uma futura vitória nossa, a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus. E qual é essa vitória? Essa vitória é quando nós entrarmos nas mansões celestiais pelas portas, ou seja, a nossa eternidade com Deus, a nossa eternidade com Cristo.
apontando sempre para a eternidade. É interessante que Cristo sempre apontará para as coisas do céu, as coisas eternas, sempre ao lado do Pai. O cumprimento da promessa, tudo como o Antigo Testamento previu. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais extraordinários da história humana, estando em relação direta com a morte, ressurreição e a segunda vinda do Mestre. E para que a onisciência de Deus fosse mais uma vez atestada, assim como a inspiração e a infalibilidade das Escrituras, cada acontecimento que envolveu o nascimento de Jesus ocorreu de modo exato, como os profetas haviam anunciado antecipadamente. Ele é gerado por Deus no ventre de uma jovem mulher que ainda é virgem. Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. Muito do debate que se faz sobre esse evento, o nascimento de Jesus, afasta-se de uma das questões centrais. O Salvador vivenciou a humanidade de modo pleno, de sua gestação até a morte, sem privilégios ou favores. Jesus não esteve apenas entre nós, ele também foi um como nós, e por isso podemos ser um com ele, e ele um conosco. Seus pais, descendentes da linhagem de Davi. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, Lucas capítulo 2, versículo 4. São de Nazaré, por isso ele será nazareno. Mateus capítulo 2, versículo 23. Contudo, ele era o legítimo herdeiro do trono de Davi. Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Ele nasce em Belém, em virtude de uma convocação imperial para um recenseamento. Lucas capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Mas também para que se cumprisse aquilo que foi profeticamente anunciado. Miqueias capítulo 5, versículo 2, Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6. Você vê que Jesus nasceu como os profetas falaram que iriam nascer. Por que isso acontece? Por uma questão que Deus tem propósitos. Deus não faz as coisas de improviso. Deus não pensa, vou fazer isso assim, vamos ver no que vai dar. Não, para tudo Deus tem um propósito. E o propósito de Jesus já estava estabelecido em Deus. Portanto, quando os profetas falavam acerca de Cristo, já era algo que Deus já tinha planejado, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. A Bíblia vai falar que desde a fundação do mundo, o Senhor, Deus, tem nos preparado as mansões celestiais. Então, vos já tem preparado. Portanto, Deus faz as coisas planejadas. Ele planeja todas as coisas. Jesus, o evento. A concepção do Salvador é mais que um simples acontecimento na biografia de Jesus. É, na verdade, o despertar do ápice da história humana. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 10. Para a manjedoura em Belém conflui todo o esforço do patriarcas. Ou melhor, para a manjedoura em Belém conflui todo o esforço dos patriarcas, profetas e santos do Antigo Testamento. João 1,45. E do mesmo lugar daquela estrebaria flui todo o significado da obra dos apóstolos, discípulos e da Igreja do Senhor Jesus até os nossos dias. Romanos capítulo 11, versículo 36, Hebreus capítulo 2, versículo 10. Jesus é a razão de ser de toda a história. Agora você vê que interessante, Jesus, o evento da história, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, ele nasce numa manjedoura e vem de uma cidade de Nazaré, que é uma cidade que não tem recursos, é uma cidade pobre, vamos assim dizer. Então nós vemos que Jesus, ele não veio com nenhum glamour, ele não veio com a realeza que o cerca. Jesus é rei, mas veio sem realeza. E olha que interessante, não é mesmo? Que Cristo, sendo Filho de Deus, veio de forma completamente simples. E por que isso? Para que eu e você entendamos que a simplicidade e a humildade de Cristo vem de seu coração. E é a simplicidade e a humildade que nos faz crescer em Cristo. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas abate os soberbos.
Noé e Jesus, ou melhor, nós e Jesus. O nascimento de Jesus foi resultado de um ato amoroso do Redentor em nosso favor. Para a concretização deste acontecimento, duas pessoas foram fundamentais, Maria e José. Você já imaginou o tamanho do desafio de ambos assumiram para que o plano de Deus fosse executado? Não há na narrativa bíblica o registro de qualquer tipo de constrangimento ou imposição divina. O casal assumiu todo o ônus e bônus daquela situação, mas poderia ter sido abandonada por José, ainda que as intenções dele fossem das melhores ao fazer isso. Com este bem intentou. Mateus capítulo 1, versículo 19. Comunitariamente, eles poderiam ter tido muitos problemas, uma vez que o casamento deles ainda não havia acontecido e ela estava grávida. Mas, mesmo assim, depois das revelações divinas, esclareceram a cada um deles a vontade do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. O casal segue em frente, realizando a parte que lhes cabia no projeto divino. Olha como é que as coisas cercam a Cristo, não é verdade? Jesus veio de uma moça virgem, Maria. Imagine o escândalo para aquela época. Uma jovem que estava noiva, mas que estava grávida. Se nos tempos atuais, muitas das vezes, é difícil aceitar uma moça grávida antes do casamento, imagine para aquela época o escândalo que seria. Por isso que José quis sair para que não a difamar. Mas depois vemos que um anjo chegou e resolveu e falou tudo o que tinha que falar e foi revelado. Tudo que foi para que eles entendessem o projeto divino do nascimento de Jesus. Subsídio. Os grandes líderes na história de Israel não foram capazes de trazer a salvação e a bênção permanente para Israel e o mundo, mas ainda assim Deus prometeu que viria o dia em que Israel seria salvo de uma vez por todas. Algumas dessas profecias falaram sobre um maravilhoso líder que seria enviado por Deus para realizar essa salvação. Esse líder seria maior que Moisés, Deuteronômio capítulo 18, versículos do 15 ao 18, e Davi, 2 Samuel capítulo 7, versículos do 12 ao 16. A profecia de Isaías descreve esse homem misterioso como governador justo e sábio, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, e como servo fiel de Deus. Servo esse que lidará com o pecado de Israel, e dessa forma revelará a luz e salvação de Deus para o mundo todo. Exatamente como Deus prometera, esse servo será capaz de realizar todas essas coisas, porque será ungido com o Espírito de Deus. Isaías capítulo 61, versículo 1. No Antigo Testamento, uma pessoa era ungida com óleo, a fim de ser separado para fazer tarefas especiais para Deus, em particular para servi-lo como rei ou sacerdote. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, Levítico capítulo 8, versículo 12. Os profetas também eram separados para Deus, Jeremias capítulo 1, versículo 5. No final do período do Antigo Testamento, algumas pessoas em Israel estavam esperando pelo maior profeta, sacerdote e rei, ou ungido, para vir estabelecer o reino permanente de Deus, o reino de paz. Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10. Então nós vemos que um líder, no caso Cristo, veio e cumpriu tudo o que deveria cumprir. Cumpriu com todas as profecias, cumpriu com todas as ordenanças de Deus e obedeceu a Deus. Estava em Deus em primeiro lugar. Tudo que Cristo fez foi mediante a obediência ao Pai. Conclusão. A pessoa bendita de Jesus de Nazaré será objeto de nossa reflexão durante todo este novo trimestre. Por isso, realizar uma leitura das Sagradas Escrituras a partir da ótica da obra da salvação pode conceder-nos uma maneira rica de novos significados, de conhecer o plano de Deus ao longo da história. Hora da revisão. Pergunta: de que modo os eventos narrados em Gênesis 3 influenciaram a história da humanidade? Resposta: desde Gênesis 3, o Criador protagoniza meios para conceder a nós a restauração da comunhão originária que possuíamos com Ele.
Explique o que são as chamadas profecias messiânicas. Resposta é a coleção de textos do Antigo Testamento que está relacionada ao anúncio profético do advento, ministério e reinado do Messias. Pergunta: existe alguma diferença entre o modo de judeus e cristãos compreenderem as profecias messiânicas? Justifique sua resposta. Resposta: sim, porque em muitos casos, na perspectiva do povo judeu, os textos designados como proféticos messiânicos não apontam para um Salvador, e sim um rei ou líder histórico. Apresente pelo menos 3 profecias anunciadas no Antigo Testamento que se cumpriram de modo pleno na pessoa de Jesus de Nazaré. Resposta pessoal: alguns textos do Antigo Testamento que encontram seu cumprimento em Jesus. Gênesis 49:10, Deuteronômio 18:15 ao 18, Isaías 7:14, Isaías 42, do 1 ao 7, Isaías 49, do 1 ao 7, Isaías 52:13, Isaías 53:12, Daniel 7:13 e 14, Zacarias 9:9. Pergunta: quem é Jesus para você? Qual a importância dele em sua vida? Resposta pessoal: espera-se que o educando seja capaz de ressaltar o aspecto da obra salvífica de Jesus em seu favor. Isso ele certamente fará. Então nós vemos que nessa primeira lição, que fala que Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus, ele é o nosso Salvador, e nós temos sim a necessidade de um Salvador, e Jesus é o nosso Salvador, o Filho do homem, o Filho de Deus. Ele está aqui para nos salvar mediante a nossa fé nele. Quando nós cremos nele, quando colocamos a nossa fé nele, nós recebemos a sua graça e a sua misericórdia, a sua salvação. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula e um excelente trimestre para você na sua classe e na sua igreja. Tchau!